A parábola das 10 virgens, a gente precisa ter um entendimento muito bem resolvido dessa parábola. Essa parábola ela não fala sobre o mundo lá fora, nem fala sobre pecadores. A Bíblia diz que haviam 10 virgens. A gente precisa entender quem são essas 10 virgens. E a gente tem que entender o porquê que Jesus falou de 10 virgens. Então entenda, esta palavra não é para aqueles que estão do lado de fora da igreja, que não servem ao Senhor, que não conhecem ao Senhor, que não têm intimidade com o Senhor. Ao contrário disso, essa palavra é justamente para a igreja do Senhor, para cada um de nós que vivemos segundo a vontade de Deus, que estamos nesse lugar, que frequentamos um lugar como esse, que servimos ao Senhor com as nossas vidas. A parábola das 10 virgens, ela faz parte do discurso escatológico de Jesus. Ele começa a falar sobre o tempo vindouro, ele começa a falar sobre a tribulação, ele começa a falar sobre a sua volta, e ele começa a explicar, então, essa parábola. Ele usa essa parábola, mas a gente precisa entender o contexto, principalmente o contexto judaico, para a gente entender por que de um noivo, de um casamento, de virgens, 10 virgens e tantas essas situações. Na cultura judaica, diferente da nossa, quem espera o noivo no altar, na cultura judaica, é a noiva. A noiva vem primeiro para o altar e espera que o noivo chegue depois. Na nossa cultura, não. O noivo entra, não é? Fica esperando a noiva, e aí tem uma cultura que tem que atrasar ainda, não é? Quem atrasou aí no casamento? Deixa eu ver. Ah, não creio. Ah lá. As mulheradas atrasam. Ah, não deu para ficar pronto o cabelo. Ah, a maquiagem, não é? E tem umas que falam assim, não, tô aqui na porta, mas não entra, só para atrasar, para cumprir a tradição, não é? Mas na cultura judaica é diferente, é muito diferente. Aliás, é totalmente diferente. O casamento, primeiro, ele é arranjado. As famílias, quando os filhos ainda são adolescentes, elas conversam entre si e decidem. O meu filho vai casar com a tua filha vai casar com o meu filho, e pronto, está decidido. Então vocês estão agora desposados. Você já tem uma esposa, é só um tempo e você vai encontrar com ela. Nesse período em que as famílias desposam os seus filhos, então o noivo agora ele tem um período. Para quê? Para preparar uma casa para a noiva. A cultura judaica. Agora ele vai então construir uma casa para ele. Ele vai tratar de construir uma casa para receber a sua noiva. E aí nós vemos o Senhor Jesus no capítulo 14 de João dizendo assim, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou vos preparar lugar e depois vos voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então é a figura do noivo, ele sai, ele toma o compromisso, você é minha noiva, agora eu vou preparar um lugar. Quando ele tem um lugar pronto, preparado, que ele está em condições de casar, ele volta para buscar a noiva na casa dos seus pais. E aí sim ele vai levá-la ao casamento, ele vai levá-la para sua casa, ele vai realmente consumar o casamento com aquela noiva. Então nós confundimos às vezes que essas 10 virgens, nós achamos às vezes que elas são a igreja. Elas não são a igreja. A noiva do Senhor é uma coisa, as 10 virgens são outra. São outra coisa. Então as 10 virgens, para nós, na nossa cultura, seriam os padrinhos. Só que naquele tempo, quando o noivo estava chegando para buscar a noiva, fazer a cerimônia de casamento, como eu disse, a noiva estaria esperando o noivo. Então, quando ele está chegando, há um aviso. Aí vem o noivo. Então saíam as virgens, que eram mocinhas, que estavam convidadas para o casamento, elas iam ao encontro do noivo, recebiam ele no meio do caminho e vinham trazendo ele festejando, se alegrando com a noiva, que agora ia receber a presença do seu marido, receber o seu noivo. Então, é totalmente diferente da nossa cultura. Então é bom a gente entender isso. As 10 virgens, elas não são a igreja. Elas não são a noiva do Senhor. Elas são só convidadas especiais, como madrinhas para nós. Como aquelas moças que são convidadas para ser madrinhas do nosso casamento. Então, o trabalho delas é receber o noivo e trazer o noivo à presença da noiva. Nós temos a figura da noiva como igreja do Senhor. Nós, a igreja do Senhor,
somos a noiva do Senhor. É uma figura da igreja, mas não é só essa figura que a igreja tem. A igreja também pode ser chamada, eu não vou entrar no mérito agora, de amigo do noivo. Porque o amigo do noivo é uma outra pessoa que trabalha no casamento. Vocês já ouviram falar João Batista dizendo assim: importa agora que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o noivo, ele diz, eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. O que o amigo do noivo faz? Tem as virgens e tem o amigo do noivo. O amigo do noivo é aquele que apresenta e prepara a noiva para receber o noivo. Ele é amigo do noivo, íntimo, conhecido, ele tem acesso à casa da noiva e ele ensina a noiva aquilo que o noivo espera dela, aquilo que o noivo gosta. Então, as famílias não se conheciam, não tinham intimidade. Não é como nós que namoramos, comemos pizza junto e vamos para cá e passeamos e conhecemos a pessoa com quem vamos nos casar. Eles não tinham essa intimidade antes. Então, para a noiva saber do que o noivo gostava, o noivo enviava um amigo. E o amigo dizia, olha, o noivo gosta de comer arroz com feijão e batata. O noivo gosta de que a mulher se vista assim. O noivo gosta que a cama dele seja arrumada assim. O noivo gosta que a casa dele tenha iluminação assim. E o amigo do noivo ensinava a noiva como receber o noivo. Não era o noivo que saía com ela e dizia, olha minha filha, eu gosto de comida assim, eu gosto assim e tal. Não, era diferente. Então são figuras que para nós a gente não entende muito. Mas essa era a função do amigo do noivo. Agora tinha um perigo aqui, do amigo do noivo, por andar muito com a noiva, se apaixonar por ela. E aí ele podia deixar de ser amigo e passar a ser um traíra, né? Como que vocês falam hoje? Um talarico. Um talarico. Então o noivo ele tinha que ter muita amizade, muito amor pelo noivo e nenhuma pretensão de tomar o lugar dele. Porque ele ia andar mais perto da noiva do que o noivo, até que o noivo assumisse o seu projeto. Então, o noivo tinha que confiar muito no seu amigo. Então, nós somos a noiva do Senhor, como igreja, amém? Mas também somos o amigo do noivo. Por quê? Porque eu estou aqui como amigo do noivo, preparando a noiva para receber o noivo. Eu estou aqui dizendo para a noiva, noiva, você tem que andar assim, você tem que andar assado, você tem que fazer assim, você tem que amar o Senhor, você tem que... Está entendendo o meu papel? Só que é só meu esse papel? É papel de vocês também, de cada um de nós. Então nós somos a noiva, mas também somos o amigo do noivo, porque nós preparamos a chegada dele para encontrar uma noiva boa, perfeita, agradável, sem ruga, sem mancha, sem mácula, que possa agradar o Senhor. Então, quando eu ensino você o Evangelho, quando você ensina para alguém o Evangelho, você está sendo o amigo do noivo. Pegou ou não? Não pegou. Vou ter que explicar de novo. Pegou ou não pegou? Entendeu? Pastor, só deu confusão na minha cabeça. Eu achei que eu era noiva. Você é, filho. Você é a noiva. Mas você também é amigo do noivo. Amém? E as 10 virgens, pastor, que nós não falamos dela ainda. As 10 virgens são só as amigas da noiva, que estão preparando o caminho do noivo, que estão arrumando para que o noivo chegue. Só que as virgens aqui, elas só recebem o noivo na porta. Elas não fazem muita coisa. Elas não interferem naquilo que o noivo pensa, naquilo que o noivo faz, naquilo que a noiva faz ou naquilo que o noivo espera da noiva. Elas simplesmente estão ali para celebrar, festejar. Agora, é interessante a gente notar que a Bíblia fala que são 10 virgens. Alguns de nós interpretamos essas 10 virgens e aí entendemos que 5 era prudente, 5 não era prudente. Aí a gente diz assim, pastor, isso aqui é acerca da igreja. Quando Jesus voltar, metade ele vai levar, a outra metade vai ficar para trás. Não, as noivas não são a igreja. Não é sobre esse movimento escatológico, porque a Bíblia diz que as 10 eram virgens. Virgens aqui fala de pureza. Pureza espiritual, eram 10 pessoas que serviam a Deus. Eram 10 pessoas que tinham a sua vida na presença de Deus. Eram 10 mulheres que tinham tudo para andar com Deus. Elas eram virgens e imaculadas. Então não fala de pecadores e não pecadores. Não fala de bons e de maus. Falam de 10 servas do Senhor. 10 pessoas que serviam ao Senhor. Mas fala de uma característica delas.
Umas eram prudentes e as outras eram imprudentes. Então é aqui que nós vamos entrar e entender bem sobre isso. Então Jesus usa essa tradição que era comum para a vida dele do casamento para ensinar estas pessoas. E ele deixa claro que as virgens prudentes, o que elas tinham em relação às outras? As virgens prudentes tinham o quê, irmão? Óleo, azeite. Amém? As virgens imprudentes não tinham suficiente. Mas todas elas tinham uma? Todas elas tinham. Então veja, todas elas eram crentes. Todas elas... Então aqui a palavra não é pecadores e não pecadores, ela é para os crentes, mas alguns têm a lamparina com óleo suficiente para... Eu vou tirar daqui, irmã, me perdoa. Vou usar esse trem. Umas tinham óleo suficiente para manter a sua lâmpada acesa por bastante tempo e outras não. Elas estavam com pouco óleo, pouco azeite. Elas tinham luz, mas estava acabando. E elas não tinham nada de reserva. Amém? Vou deixar aqui, pra você lembrar. Ou melhor, vai ficar assim, para você lembrar. Então, por isso que a minha palavra hoje é sobre lâmpadas apagadas. O que são lâmpadas apagadas? Veja, nós estamos vivendo dias em que muitos falam sobre Deus. Muitos frequentam a igreja, o culto, muitos postam nas suas redes sociais versículos bíblicos, colocam mensagens bíblicas, postam coisas ali nas redes sociais falando da sua fé, mas nem todos estão com azeite de reserva. Nem todos estão com a sua vida colocada na presença de Deus a ponto de dizer, eu tenho a minha lâmpada acesa e tenho a minha reserva preparada. Então é sobre isso que eu quero falar. A parábola das 10 virgens não é apenas sobre a história sobre o fim dos tempos, quando Jesus vem buscar a sua igreja, mas ela é um retrato fiel dos nossos dias, onde nós vemos às vezes, principalmente pessoas mais famosas, né? Pessoas mais famosas postando foto assim. A irmã posta foto assim, fazendo um biquinho, né? Um decote que dá para ver o umbigo da abençoada, e põe lá o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Desculpa, eu até vejo que você tem uma lâmpada na mão, mas você não tem óleo reserva para quando o Senhor chegar. Você não tem óleo, não é? Tem muita ovelha postando fotos sem lã. Né? Postando fotos sem lã. A gente fica preocupado. Então, a gente mostra uma coisa, mas internamente a gente tem outra. A proposta dessas 10 virgens aqui, quando o Senhor mostra isso, é dizer assim, olha, não adianta do lado de fora a minha lâmpada estar acesa. Ela precisa ter óleo para manter-se acesa até o fim. E é aqui que a gente difere uma das outras. Quando elas ouvem o grito, o noivo chegou, elas saem ao encontro do noivo e aí ela lembra, eu não tenho óleo suficiente para chegar até o momento de encontrar com ele. Mas ela tinha lâmpada, estava acesa, tinha um pouco mais de combustível, mas faltava aquele finalzinho. Então nós, crentes, nós, filhos de Deus, nós servos do Senhor, precisamos lembrar que é importante não somente trazer a nossa lâmpada acesa, mas também ter a nossa reserva de azeite. Azeite é unção, é presença do Senhor nas nossas vidas. Quem gosta daqueles pastel de feira que vendia no Brasil? Crente tem que ser igual pastel de feira, irmão. Pouquinha carne, muito óleo. Sabe? Pouquinha carne, muito óleo. Né? Recheio quase vazio, mas por fora assim transbordando óleo. Você pegava aquele papel grosso que eles dão lá, né? Você punha aquele papel assim, quando você olhava ainda estava escorrendo para a mão assim, né? Mas é gostoso, né? É gostoso. Se tiver um caldinho de cana para acompanhar, então com limãozinho, aleluia. Despertei aqui a saudade dos irmãos. Então, querido, essa mensagem não é para aqueles que estão do lado de fora.
A parábola das 10 virgens não tem a ver com crente e não crente, com bom e aquele que não é tão bom, mas ela é um retrato da nossa vida espiritual. E ela é importante, nós trazemos isso à tona. E eu vou dizer mais uma vez, eu não venho aqui tacar pedra em ninguém. Eu venho aqui te incentivar, te motivar a ir além daquilo que você está fazendo. Pastor, eu tenho uma lâmpada. Glória a Deus, irmão, você é salvo. Você tem o Senhor Jesus no seu coração. Você anda na presença dele, você caminha com ele. Você está com a gente aqui todo domingo, isso é uma bênção. Mas é preciso algo mais. Só isso não vai nos levar na presença do noivo. A gente precisa de mais. Semana passada nós falamos sobre andar com o quê? Com o tanque cheio. É necessário. Eu não posso ficar andando por aí com o tanque vazio. Talvez na hora que eu mais necessite a gasolina falte. E aqui é a mesma história. Eu não posso andar com o meu recipiente vazio. Eu não posso andar com a espiritualidade lá embaixo, quase acabando, quase terminando. Meu Deus, que tribulação isso. Apaga esse trem aí. Achei o lugar. Veja, quando a aparência não basta, o que mantém você de pé é o azeite. Tô bonitinho, né? Terno, gravata. Não, gravata não, faz tempo que eu uso gravata, né? Faz tempo. Não é? Tô aqui arrumadinho, mas isso aqui para Deus não vale nada, querida. Não vale nada. Não vale nada. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor vê o que o homem não vê, ele vê por dentro. Por fora eu tô vendo, todo mundo tem lamparina. Está todo mundo crente, está todo mundo aqui, está todo mundo abençoado, está todo mundo na presença, mas nós não podemos ficar de fora. Três verdades que a lâmpada apagada nos ensina. Primeira verdade, que a lâmpada apagada daquelas virgens, elas falam sobre o nosso coração descuidado. 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram imprudentes. Algumas traduções vai chamar de louca. Louca. Por quê? Porque elas sabiam que precisavam do óleo. Sabiam que o noivo ia chegar a qualquer momento. Mas elas não lembraram ou não se preocuparam de manter a sua reserva cheia. Então, a minha mensagem para você nessa manhã é, querido, mantenha a sua reserva cheia. Não deixe a sua reserva acabar. Veja, Jesus não está dividindo mais uma vez entre crente e incrédulo, justo e pecador, mas ele está dividindo entre preparados e distraídos. A pior coisa não é não acreditar que Deus existe. É acreditar que Deus existe, mas não estar preparado para se encontrar com ele. Pior do que não acreditar que Deus existe é crer que ele existe, mas não estar preparado para encontrar com ele. Amós, o profeta, vai dizer para nós assim, para mim e para você, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, nesta manhã, eu quero lembrar você das 10 virgens, sejamos nós as 5 prudentes. Sejamos cada um de nós as 5 prudentes. Eu não quero ser a louca. Essa mensagem revela para nós que quem anda com a lanterna quase apagando é insensato, é louco. Então não podemos ser pego dessa situação. Eu e você não podemos ser pego numa situação como essa. Essas 10 virgens, ela representa as pessoas que sabem que o noivo virá. Sabe, está esperando o noivo. Está clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas vive como se ele não fosse chegar nunca. Amém? Nós temos visto sinais ultimamente. Tem sinais ou não da volta do Senhor Jesus? Vocês estão ligados? A região de Israel, a região do Oriente está empolvorosa. Há guerras, há barulhos de guerras, há situações ali que podem se voltar numa terceira guerra mundial. E nós, os crentes, estamos olhando e dizendo assim, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, acende essa lâmpada sua aí, carrega essa lâmpada sua aí, busca um galãozão de óleo, de azeite para a sua vida, porque Jesus está voltando.
Jesus está voltando. Daqui a pouco nós vamos ouvir um grito: ei, o noivo! E aí, não adianta olhar para a lamparina e dizer assim, não vai dar. Não deu. Não aguentei esperar. Não fiquei de pé. Nós temos que ter cuidado. O mundo geopolítico está em polvorosa. E os sinais, a gente tem que entender, queridos, Israel não é só a nação que Deus escolheu para ser a nação escolhida dele, os que vão servi-lo, os que trouxeram a revelação de Deus para o mundo, mas Israel, ela é relógio de Deus. Israel, ele é o relógio e o marcador de tempos e eras diante da presença de Deus. Deus não usa relógio como a gente, fica contando minutos. Deus usa situações, eras, transições, coisas que vão acontecendo e nós às vezes não notamos, mas há um mover dos céus. E eu particularmente creio, que a volta de Jesus está próxima. Pastor, o senhor acha que vai voltar agora? Não digo que agora, querido, mas não vou entrar no detalhe que ele é longo, mas todas as profecias que existem sobre a volta de Jesus, todas elas já se cumpriram. Todas. Qual que falta, pastor? A trombeta soar. Só falta a trombeta soar. Então pode ser agora? Pode. Pode, não tem mais nada para esperar. Por que está esperando então, pastor? Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele tem misericórdia de mim e de você. Ele está esperando que eu e você se converta. E que esse mundo lá fora também se converta. Ah, pastor, mas eu já estou convertido, eu estou aqui. Aí está esperando você carregar essa lâmpada, querido. Você encher essa lâmpada, você preparar essa lâmpada, você preparar tudo. Ele só está sendo misericordioso, porque a Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não acha que o ímpio tem que morrer e tal, e tem, perdão da palavra, tem que dane-se o ímpio. Não. Deus ama até o ímpio. Ele diz assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes eu sou bom e compassivo e espero que ele também se converta. Então, nós estamos vivendo nas misericórdias de Deus, dizendo assim, vamos esperar mais um pouquinho, o povo está se convertendo, a igreja está crescendo, o povo está ganhando e tal, e Deus está esperando, ele quer salvar o máximo possível. Mas pode ser agora, querido. Pode tocar a trombeta agora. Pode tocar amanhã, pode tocar daqui 15 dias, pode tocar daqui um mês, pode tocar daqui 20 anos. Não importa. Ai, pastor, isso me deixa com medo. Crente não tem que ter medo, crente tem que estar preparado. Medo tem que ter quem não conhece o Senhor, porque para esse vem o juízo. Amém? Para nós vem a salvação. Para nós vem a salvação. Então, eu não tenho que temer, eu tenho que estar preparado. A lâmpada apagada revela o quê? Se eu sou prudente ou se eu sou imprudente. Então, eu estou chamando você hoje, seja prudente. A lâmpada apagada não é falta de informação. Todas as virgens sabiam que Jesus ia chegar, que o noivo ia chegar. Todas elas tinham essa informação. Todos nós aqui temos a informação. Qualquer momento, Jesus vai voltar. Então, a lâmpada apagada não é porque eu não sabia. Você sabe. Você só está sendo imprudente, vivendo como você acha que tem que viver, esperando que, já faz 2025 anos que Jesus não voltou, então pode ser que demore mais 5, mais 10, mais 20, mais 2000. Então vamos vivendo a vida, e tudo bem. Só que a gente tem que entender, querido, que para nós esperamos soar uma trombeta, porque estamos vivos. Mas, para quem não acordou essa manhã, a volta de Jesus já aconteceu. Ele não tem mais tempo de buscar azeite, ele não tem mais tempo de resolver a sua vida, ele não tem mais tempo de buscar perdão para o seu pecado, ele não tem mais tempo de fazer nada. O tempo dele chegou. Então a volta de Jesus, ela acontece todo dia para muita gente. Para muita gente. Mas vai chegar um dia que vai soar a trombeta, e aqueles que estão vivos ouvirão e se reunirão com ele nos ares. Segunda coisa que as lâmpadas apagadas me ensinam são que o quê? O sinal da nossa negligência com o Espírito Santo. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite consigo. Nós tomamos a nossa lâmpada. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu trago uma lâmpada aqui, ó, meu coração está aceso.
maravilhoso. Mas eu preciso manter isso aceso. Todo tempo, todo momento. Em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às brigas, em meio aos problemas do dia a dia, em meio às lutas do trabalho, em meio às lutas da vida, em meio aos meus estudos, em meio ao meu crescimento profissional, em meio ao meu crescimento como família, como pessoa, em meio à minha vida toda, eu tenho que manter isto aceso em todo tempo e em todo momento. E como que mantém isso aceso? Colocando mais azeite. Colocando mais azeite. Então veja, não basta eu colocar azeite hoje e daqui, sei lá quanto tempo eu vou colocar de novo. Eu não posso ficar esperando que ela se apague. Apaga essa luz aqui para mim, irmão, lá. Por favor. Tá vendo que ela tá quase apagando aí ou não? Vai que vai, ela tá dando uma miada assim e acende, e vai. Eu tenho que estar com ela acesa, irmão. Acesa todo o tempo, em todo momento, o dia inteiro, para todo lado. Então eu não posso deixar que ela se apague. É uma benção isso aqui. Uma benção, olha aqui. Apagou. Acabou o azeite. Acabou a bateria. Eu não posso deixar que ela se apague. Eu tenho que manter acesa todo o tempo. Eu não posso negligenciar o Espírito Santo de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: não apagueis o Espírito de Deus. Não apagueis. A lâmpada é o Espírito de Deus que está em nós. É a presença de Deus que está em nós. Eu não posso negligenciar essa presença. É necessário que eu a abasteça todos os dias. Pastor, como eu faço isso? Você sabe, eu nem precisava estar falando disso. Você sabe. Como que eu abasteço? Vamos ver? Lendo a palavra. O que mais? Salmos, louvores, pregando, lendo, aprendendo. Vocês sabem tudo, vocês são inteligentes demais, gente. Coisa boa demais. Pensa numa igreja bacana. Mas nós não podemos ser imprudentes, queridos. Nós sabemos. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe da parábola das 10 virgens. As 10 sabiam o que fazer. As 10 estavam com a presença de Deus. As 10 tinham as suas lâmpadas acesas, mas nem todas estavam preparadas. Nem todas estavam preparadas. Então, veja, não é emoção de culto, não é porque eu trabalho no ministério, não é porque eu canto, porque eu prego, porque eu sirvo, porque... Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de cultivar presença, de trazer azeite. E azeite só vem de uma forma. Azeite só vem do espremer das azeitonas. Ô, pastor, tem que espremer? Tem. Tem que passar a luta, tem que passar a tribulação, tem que vencer, tem que continuar crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não podemos ficar achando que um dia acenderam nossa lâmpada e agora está tudo certo. Jesus nos iluminou, é verdade, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Mas agora Ele diz, filho, agora caminha e vai abastecendo de azeite aí, que essa lâmpada nunca vai se apagar. O acender da lâmpada foi serviço de Deus para mim, foi misericórdia de Deus para mim, foi amor de Deus por mim, foi perdão de Jesus por mim e por você, mas manter ela acesa é responsabilidade minha e sua. Minha e sua. Então eu e você precisamos manter a nossa lâmpada acesa. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Acho que é o versículo 8, veio, versículo 8. Então as 5 insensatas pediram às outras, por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Cuidado, querido. Não ande com a sua lamparina apagando. O grito pode ser agora. Olha o noivo, ele vem! Ele vem! E aí você descobre que você está preso ao pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Azeite, presença, unção não é transferível. É transferível? Dá-nos um pouco do seu. Não dá. Se eu der para você, vai faltar para mim. Foi a resposta das outras, não foi? Se eu der para você, vai faltar para mim. Nem você nem eu vamos chegar lá.
Então, filho, resolve tua vida. Né? Vai lá buscar, que eu vou encontrar com o noivo. E aí diz que enquanto elas foram buscar, não deu tempo. Tem gente esperando a trombeta chegar. Tem gente esperando a trombeta soar. Para dizer, Senhor Jesus, me perdoa. A porta se fecha. A porta se fecha. Amém? Cuidado. Cuidado. Você pode estar na frente da igreja, você pode estar pregando, você pode estar cantando, você pode estar com função no ministério, você pode ter cargo na igreja, você pode ter tudo isso, mas tudo isso pode ser vazio diante do Senhor. Vazio diante do Senhor. Para crente que já está na igreja há muitos anos, é pior ainda, porque a gente fazer as coisas no automático, no costume, é muito rápido, é muito fácil. Ah, eu dou aula para criança faz 20 anos, então dar aula para criança é simples. Não. Precisa ter azeite. Precisa ter azeite. Precisa ter unção. Precisa estar bem. Você pode cantar bonito, mas pode ser que a tua voz não chegue no céu. Amém? Isso. As loucas disseram, então, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não deixe sua lâmpada apagar, querido. Não deixe sua lâmpada apagar. Não deixe que o azeite te falte. Sabe, azeite não é igual o bebedouro da igreja. O bebedouro da igreja eu vou lá, ponho meu copinho ali debaixo, aperto um botão, 2 segundos tá cheio. É assim ou não é? Hã? É assim ou não é? Mas buscar azeite no Senhor não é assim. Não basta apertar um botãozinho. É necessário tudo aquilo que vocês me disseram aí, que vocês já sabem. Orar, jejuar, buscar a presença do Senhor. Estar aqui, irmãos, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas aprenda uma coisa. Culto não é o lugar onde você busca a presença do Senhor. Culto é aqui você veio derramar aquilo que você ganhou durante a semana toda de Deus. Você vem derramar na presença dele em gratidão, em adoração, em louvor. Isso aqui é o que nós fazemos para Deus. Não é o que Deus faz por nós. O que Deus faz por mim é aquilo que eu busco durante a semana toda. Quem anda perto de mim já ouviu essa frase minha. O meu culto de domingo que vem, ele começa amanhã, na hora que eu acordo. Começa amanhã, na hora que eu acordo. Amanhã, na hora que eu acordar, eu começo, Senhor, abençoa minha semana. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida da igreja, cuida dos irmãos, visita esse, visita aquele. Olha, aquele lá está com problema. Eu já estou preparando o meu culto de domingo. Quando eu chegar aqui no domingo, eu vou falar assim, cheio, Jesus, obrigado, porque o Senhor visitou minha casa. Obrigado porque o Senhor visitou aquele irmão que estava necessitando. Obrigado porque o Senhor tocou naquela família que estava precisando. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou um momento abençoado durante essa semana. Eu fui visitado. Às vezes, irmão, coisas lindas acontecem. Eu já falei um tempo atrás, a gente passou por um momento muito complicado, muito difícil, muito de madrugada. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e a gente orando e clamando por uma situação que ninguém sabia o que estava acontecendo, só a nossa família. E de repente, 7 horas da manhã, toca a minha campainha e chega um irmão trazendo uma cesta de café, um negócio. Eu falei, Deus, por que o Senhor mandou essa pessoa trazer isso aqui agora? Ela nem sabia o que eu estava vivendo, mas aquilo alegrou meu coração, irmão. Alegrou meu coração. Então, o nosso culto, ele não é aqui. Não é aqui. Por isso que o americano chama isso aqui como? Culto? Service. Aqui é lugar de servir. Aqui vem, um vem cantar, o outro vem pregar, o outro vem limpar, o outro vem arrumar, o outro vem organizar, o outro vem dar aula para as crianças, o outro vem ficar na recepção, o outro vem cuidar. Aqui é lugar de servir. Servir. O problema é que ensinaram a gente que culto é lugar de receber. Vem pro culto, irmão, porque aqui Deus vai. Claro que você recebe. Claro que Deus se manifesta. Claro que Deus abençoa. Claro que Deus... Mas tudo isso é resposta daquilo que você fez durante a semana. Então você passou a semana inteira assistindo Netflix. Você passou a semana inteira comendo que nem um... É ou não é? Hã? Hã? Aí chega aqui e fala, Jesus, fala comigo. Ele não vai te sustentar porque já está de barriga cheia. Ele não vai encher teu coração porque já está cheio de Netflix, de TikTok, de não sei o quê. Você chega aqui, você não tem espaço para mais nada. Para mais nada. A lâmpada está vazia, mas a barriga está cheia.
A cabeça está cheia, o coração está cheio. Tem espaço para Deus aí no teu coraçãozinho? Hã? Aí a gente chega aqui, Deus não falou comigo. Não vai falar. Você não falou com ele a semana inteira. Você ignorou ele a semana inteira. E agora, porque você passou por aquela porta, você acha que ele tem obrigação de falar contigo. Mas eu vim da casa de Deus. Eu também. Eu também. Mas se eu só conversar com você quando eu for na sua casa, a gente vai conversar muito pouco. Por sinal, com alguns eu não vou nem conversar, porque nem me chamam para tomar um café. Amém? Um bolinho de fubá, um cafezinho. Pode chamar, querido. Eu vou. Pode chamar. Quem já chamou sabe que eu vou. Ai, pastor, eu tenho vergonha da minha casa. Não me vergonha, irmão. Para com isso. Tua casa é uma bênção, querido. Ela pode ser pequena, pode ser grande, pode ser arrumada, pode ser o que você quiser. Pastor, lá tem uns cômodos grandes, assim, maravilhosos. Isso é bênção. Pastor, lá os cômodos é tudo pequenininho, não tem problema, querido. Se Deus está ali, querido, aquilo é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha, porque onde o Senhor está, a liberdade. Onde o Senhor está, a bênção. Onde o Senhor está, a provisão. Onde o Senhor está, a saúde. Onde o Senhor está, a presença, a coisa linda. Ah, Deus, a bênção do Senhor está ali. Não importa, não importa. Mas fica a dica, tá bom? Quando quiser, é só falar. Lâmpadas apagadas ficarão do lado de fora quando a porta se fechar. Ficarão do lado de fora. Então, eu e você precisamos acordar para isso. Essa é uma das declarações mais dolorosas da Bíblia. Quando as noivas, as virgens batem na porta e dizem, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele diz assim, na verdade eu não vos conheço. Por que ele fala não vos conheço? Ele conhecia, não conhecia? Ele conhecia, faz parte olhando para a cultura judaica, faz parte da família aquelas noivas. Eram as meninas que estavam crescendo, eram as filhas, era a sobrinha, era o tio, era essa turma toda. Então, o noivo conhecia as virgens. Por que ele diz, na verdade, eu não vos conheço? A palavra aqui, ela vem do grego e é oída. A palavra correta é isso, oída. Ou aqui, oída, quer dizer, eu não tenho intimidade contigo. Eu não tenho intimidade contigo. Eu conheço muito de vocês, mas alguns eu não tenho intimidade. Eu não posso falar sobre situações da sua vida, eu não posso chamar a tua atenção, eu não posso te despertar e nem posso aparecer na tua casa sem avisar, porque eu não tenho intimidade com você. Mas eu te conheço? Eu te conheço. Conheço ou não? Conheço. Mas não tenho intimidade. Alguns aqui eu sei o aniversário, outros não. Não é? Alguns aqui eu já aprendi que gosta de comer A, B, C, outros não. Você sabe qual que é o meu prato preferido? Então você não tem intimidade comigo. É isso que Jesus está dizendo. Eu não tenho intimidade com você. E eu vou mais além. Mais além. A Bíblia diz lá em Mateus também, no começo da história, diz assim que após Jesus haver nascido, conheceu José, sua esposa Maria. Ele não conhecia Maria? Hã? Ele não conhecia Maria antes? Ele não era noivo dela? Ele não andou com ela? Ele não esperou Jesus nascer? Ele não ficou com ela quando recebeu a notícia do anjo que ela estava grávida do Espírito Santo? Irmão, se essa notícia chega lá na minha casa, dá uma briga. Imagina se a minha esposa vira para mim e fala assim, amor, sabe o que aconteceu? Estou grávida. Ai, amor, que linda, mas é do Espírito Santo. A briga ia ser grande. O negócio, o mistério ia ser poderoso. Mas José entendeu que aquilo era a palavra de Deus para ele e esperou que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, a Bíblia diz, então conheceu José, a sua esposa Maria. Que conhecer é esse aqui? Nós somos adultos. Intimidade. Intimidade íntima. Intimidade íntima. Jesus está dizendo, eu não tenho relacionamento com você. Você não tem relacionamento comigo. Eu te conheço, te vejo todo dia. Mas você não tem relacionamento comigo. Então o que eu estou chamando você hoje aqui é para despertar no seu coração o desejo de se relacionar
com Deus. Mas, pastor, como que eu faço isso? Deus está tão longe, tão distante. Para ser sincero, no meu coração, eu acho que Ele nem lembra que eu existo, que Ele está lá no céu. Eu nem vejo, eu nem entendo isso. Como que eu vou me relacionar com quem eu não vejo? Eu também tenho isso no meu coração, eu fico pensando às vezes. Mas eu e você somos chamados a andar por fé. E Ele nos chama para nos relacionar com Ele por fé. Nós lemos e falamos sobre esse detalhe durante o mês da Páscoa, no mês passado. No mês passado, nós falamos o quê? Sobre o bendito... Meu Deus, sumiu o nome do homem agora. O que queria tocar nas... Tomé, obrigado, querido. Me sumiu o nome dele. Quando Jesus mostra as suas mãos para Tomé, ele diz, toca aqui, Tomé, toca do meu lado. Aí Tomé toca e diz assim, tu és meu Deus e meu Senhor. Ele diz assim, porque você tocou, você crê? Felizes foram aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver a Jesus para crer. Nós não precisamos ver Deus para crer. Nós só precisamos nos relacionar com Ele. Como que eu me relaciono com Deus? Abrindo espaço para Ele na minha vida. Abrindo espaço para Ele no meu coração, abrindo espaço para Ele na minha casa, abrindo espaço para Ele para estar perto de mim em todo tempo e em todo momento. Como que eu começo a ter intimidade com você se eu quiser ser mais amigo teu? Começo convidando você para estar na minha casa, não é isso? Ô fulano, vai na minha casa sabadão, vamos tomar um café, vamos assar uma picanha e tal, aquela coisa toda. Não é assim? Hã? Quando você conhece uma pessoa nova, quer estar perto dela, o que você faz? Chama ela para tomar um sorvete, chama para tomar um café, vai dar um rolê. Não é assim? Começa a chamar Deus para estar perto de você. Começa a acordar amanhã cedo. Amanhã é um ótimo dia para começar. Acorda cedo amanhã e diz assim, Senhor, anda comigo hoje. Vai comigo onde eu for. Vai comigo onde eu for. Espero que Ele não se constranja por onde você anda. Mas Ele vai assim mesmo. Ele vai assim mesmo. Ele vai. Senhor, eu estou indo trabalhar agora. O Senhor não sabe a luta que é lá no meu trabalho, a perseguição que eu sofro lá. Vai comigo. Me ajuda. Você vai ver como as coisas mudam. O ambiente muda. A presença de Deus ao seu lado, querido, onde você chegar, demônios vão sair. As lutas vão embora. O mal que se levanta vai ter que sair, querido, porque onde está a presença de Deus, não dá para estar a presença do inimigo. Onde o Senhor chega, o mal tem que ir embora. Onde a luz brilha, as trevas se dissipam. Amém ou não? Amém? Amém. Apaga a luz de novo lá, querido, por favor. Olha aí, apagou a luz. Quem que reina? As trevas, tá certo? Mas se eu acender a luz, acende tudo. Quem que reina? A luz. As trevas não podem com a luz, mas a luz pode com as trevas. É o contrário. Pode fechar todas as janelas, pode fechar tudo que for. Se você acender uma luz, as trevas se dissipam. Eu só preciso acender uma luz. Uma luz. Para que as trevas se dissipam. Se eu apagasse todas as luzes desse salão e acendesse só uma pequena, as trevas se dissipariam. Eu não preciso ser uma grande luz. Eu só preciso ser luz. Luz. Onde eu andar. Mas como que eu vou me acender? Com azeite. Quem é o azeite? Quem é o azeite, querido? Jesus. Jesus. Ele é o nosso azeite. Ele é aquele que traz a luz. Obrigado, querido. É Ele que traz a nossa luz. Então, eu não posso chegar e bater na porta e escutar, ei, eu não te conheço. Eu não tive relacionamento contigo. Então, eu estou chamando você não para servir na igreja, não para vir ao culto, mas para ter um relacionamento com Deus. Hoje, nessa manhã, o Senhor nos chama para sermos aqueles que se relacionam com Ele. Amém, queridos? Há muita gente brilhando para os homens, mas apagadas diante de Deus. Há muita lâmpada bonita, mas sem azeite. Tem muita luz, às vezes, no palco, mas tem pouco fogo no altar. Pouco fogo no altar.
É necessário estarmos na presença dele. Jesus está voltando e ele não vem buscar gente que serve muito, ele vem buscar gente que anda com ele. Que anda com ele. Servir é importante? Demais. Demais. Mas mais importante do que isso é andar com ele. É ter um relacionamento com ele. Agora, a boa notícia é o quê, irmão? Qual é a boa notícia? Que enquanto a porta ainda estiver aberta, eu e você podemos nos encher de azeite. A porta ainda está aberta. A trombeta ainda não tocou. A porta ainda está aberta. Então eu e você podemos viver cheio da presença do Senhor. Há tempo de recomeçar. Talvez hoje você ouviu essa palavra e falou assim, puxa vida, eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso aumentar o meu relacionamento. Eu preciso ser mais íntimo do Senhor. Ai, pastor, eu acho que tem muita gente melhor que eu, que Deus é íntimo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não faz acepção de pessoas, ele não difere A de B. Ah, porque esse é bom, porque esse canta melhor, aquele prega mais, aquele tem mais, aquele tem menos, aquele é... Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. A minha atitude me diferencia de você. A sua atitude te diferencia do seu amigo. Os irmãos são todos iguais perante o Senhor. Todos nós. Do crente mais famoso que você conhece, do crente mais simples que você nem sabe que existe. São todos iguais perante o Senhor. Mas a atitude do coração vai diferenciar quem é quem. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem. Não tem. Mas ele tem filho chegado. E não é porque ele chegou com o filho, mas é porque o filho chegou a ele. Quem é pai aqui sabe, a gente tem filho, tem uns que gostam de ficar no colo, abraçando, pegando a gente, estando junto, e tem outros que é mais independente. Ontem, caminhando em Manhattan com a Sheila, eu vi exatamente isso. Um pai caminhava com duas filhas. Me parecia ser gêmeas, que elas tinham o mesmo tamanho, muito parecido. Para mim, eram gêmeas. Uma grudadinha na mão do pai, assim, caminhando do lado dele. A outra, o pai foi atravessar a rua, ele tentava pegar a mão da menina e ela fazia assim. Independente. Independente. O pai queria proteger as duas. Mas uma escolheu andar com ele. A outra disse, deixa comigo que eu me resolvo. Então, o pai não estava fazendo diferença das filhas, dizendo, você solta da minha mão e você segura. O pai estava tentando trazer as duas. Mas a atitude de uma a trouxe para perto. E a atitude da outra deixou ela de lado. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele difere atitudes. Então hoje a boa notícia é o quê? A porta ainda está aberta. Ela não foi trancada. Não foi trancada. Então dá tempo de eu e você buscar óleo, buscar azeite. E para de olhar para o irmão do lado e dizer, irmão, dá-me do teu azeite. Ora por mim, irmão. Clama por mim, irmão. Oferta por mim, irmão. Não, Deus está esperando a sua atitude. Deus está esperando a sua oração. Deus está esperando o seu jejum. Ah, pastor, minha mulher jejua por mim. Querido, desculpa, mas não vale a pena. Não dá. Não dá. Filho de peixe é peixinho. Filho de cachorro é cachorrinho. Filho de crente não é crentinho. Não é. Precisa ser formado. Precisa ser formado. Pastor, meu pai era crente, meu avô era crente, minha avó era crente, meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor. Amém, querido, isso é uma bênção. Que herança maravilhosa. Mas se você não tiver as suas atitudes diante de Deus, não resolve. Não resolve. Herança financeira eu recebo do meu pai, mas herança espiritual eu tenho que buscar. Minhas riquezas espirituais eu tenho que buscar. Buscar. Então nessa manhã eu quero desafiar você a outra vez se achegar na presença do Senhor. Voltar àquilo que o próprio Senhor Jesus chama de volte ao seu primeiro amor. Primeiro amor, aquele tempo que a gente chegava no culto e a gente entrava pela porta e chorava já, porque Deus está ali. A gente entrava pela porta da igreja e falava, ai Jesus, que bom que eu cheguei. Nós estamos ficando seco porque estamos sem azeite.
estamos sem olhos. Estamos andando no automático. No automático.